Bem, deixa-me avançar aqui. Algo mais centrado em texto da Palavra de Deus. Segunda pergunta que nós temos é: o significado de a glória da segunda casa é maior que a primeira? Bem, você já deve ter ouvido muito isso aí, não é? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Você será cabeça e não cauda, etc, etc, etc. Centenas de promessas baseadas em textos removidos, cortados, mutilados da palavra de Deus. E esse é um deles, está perdendo assim um pouco o fôlego nesses últimos anos, mas você sempre passa na porta de uma igreja e você vê lá o pregador usando essa declaração. Bem, essa declaração ela está em Ageu. Abra comigo em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Ageu está fácil de achar aí entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 2, versículo 9. Entre Zacarias e Sofonias, são 2 páginas apenas. Capítulo 2, versículo 9. Disse o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, é uma referência ao templo em Jerusalém, que a glória do segundo templo, construído por Neemias após o cativeiro babilônico, ela excederia a glória do primeiro templo construído por Salomão. Esse é o contexto. Uma profecia dizendo que aquele templo, pequeno, michuruca, assim, esteticamente, arquitetonicamente comparado ao de Salomão, que era esplendoroso de ouro, ainda assim ele teria uma glória muito maior do que o primeiro. Bem, algumas pessoas perguntam: como? Em que sentido a glória do segundo templo de Neemias excederia a do primeiro de Salomão, uma vez que o templo de Salomão ele foi esplêndido, não é? E se você se recorda ali a narrativa em Esdras, Neemias, quando eles concluíram a construção, depois que eles voltaram da Babilônia, do cativeiro, depois de muitos anos, conseguiram reconstruir o templo de Neemias. Quando eles terminaram, reuniu-se todo Israel para adorar ao Senhor e agradecer, e nos diz o texto que os jovens pulavam de alegria, gritavam, louvavam, e os anciãos que sobreviveram ao cativeiro e tinham visto na sua infância o primeiro templo de Salomão, eles choraram, lamentaram, de tal maneira que não conseguia se discernir entre quem chorava e quem gritava de alegria. Como então que aqueles anciões que viram esse segundo templo tão inferior arquitetonicamente falando ao primeiro e choraram tanto, como nós podemos dizer que o segundo templo, o de Neemias, tem uma glória muito maior do que o templo primeiro de Salomão? O templo de Salomão ele era esplêndido, não é? Esplêndido, não é? Se você lê a narrativa, piso de ouro, paredes de ouro, coisas tremendas, a sabedoria dada por Deus a Salomão e aqueles homens para construir aquele templo segundo o molde estabelecido por Moisés: ouro refinado, prata, pedras preciosas, ouro de Ofir, madeira de cedro do Líbano, etc, etc, etc. Lembre-se que aquele templo de Salomão, a glória dele foi tão grande e a mão de Deus estava sobre ele porque na sua inauguração, se pode dizer, aquela glória de Deus chamada Shekinah, a nuvem Shekinah, a nuvem da presença gloriosa de Deus, desceu sobre o templo de Salomão, representando a própria presença gloriosa de Deus na consagração daquele templo. Havia naquele templo a Arca da Aliança com as 2 tábuas dos 10 mandamentos dentro dela, o maná, o cajado de Arão que floresceu, havia ali o Urim, o Tumim, o fogo do céu, os sacrifícios, tudo estava presente naquele primeiro templo de Salomão. Como poderia então esse segundo templo, bem menor, bem reduzido, com menos elementos gloriosos, assim por dizer, quando comparado com o primeiro templo, será ainda mais glorioso do que o templo de Salomão? Bem, por várias razões que a palavra de Deus mostra. Obviamente, a glória do segundo templo, o templo de Neemias, é uma glória espiritual. Por isso que é maior. A glória do segundo templo, a glória da segunda casa excede a da primeira casa, porque em várias ocasiões, ali naquele segundo templo de Neemias, se faria presente
andando fisicamente em presença o Rei da Glória. O Senhor Jesus Cristo esteve nesse segundo templo muitas e muitas vezes. Ele próprio esteve ali, o Deus encarnado. Ali ele foi apresentado aos 12 anos de idade, nesse segundo templo, chamado de Templo de Herodes, não é? Mas não é um terceiro templo, é o mesmo templo de Neemias. Recebeu o apelido de Templo de Herodes, porque em torno do templo Herodes pôs aqueles bancos de terra e construiu aquele alpendre em volta e as paredes de sustentação e o Forte Antônia. Ele embelezou e aumentou o espaço, criando ali o Pátio dos Gentios, etc, etc, etc. Daí o apelido Templo de Herodes. Mas é o mesmo templo de Neemias. A glória, então, dessa segunda casa está nisso, que o Salvador esteve presente ali naquela segunda casa. Aos 12 anos foi consagrado. Quantas vezes ele pregou ali alguma das mais belas declarações do Senhor Jesus Cristo, utilizando de figuras para representar a si mesmo com o termo eu sou, foram pronunciadas ali naquele pátio, em frente a esse segundo templo, quando ele disse eu sou a luz do mundo. Maravilhoso, ele estava ali naquela festa das luzes, os candelabros ali, debaixo daquela luz, e ele diz, o templo não, mas eu sou a luz do mundo. E quantas circunstâncias maravilhosas de ensino, não é? A viúva que deu tudo o que tinha ali no gasofilaço que se colocava, quantas coisas aconteceram nesse segundo templo. Assim, esse segundo templo, como um pano de fundo, ele tem uma glória muito mais resplendente do que a do primeiro templo. Enquanto o primeiro templo foi invadido, dessacrado, idolatria, imagens de ídolos colocado ali, nós podemos dizer, e depois destruído, porque Deus desceu a sua mão pesada sobre ele, porque os judeus honravam mais o templo do que a Deus, transformaram o templo em um ídolo, em um amuleto. O segundo não, ali estava o Salvador, e eles ouviram do próprio Salvador. Bem, ele limpou o templo, expulsando os vendedores, o próprio Salvador fez isso, não é? O evangelho foi pregado pelos apóstolos, ali do pátio daquele segundo templo também. Junto àquele templo estava o Forte Antônia, onde ficavam soldados romanos para defesa e domínio de Jerusalém, conectado ali ao templo. Daquelas escadarias do Forte Antônia, Paulo pregou quando estava sendo preso para ser levado para Cesareia. Os apóstolos ali, quantos milagres, Pedro e João levantando aquele homem necessitado dali, tantas e tantas coisas. Assim, em termos gerais, comparado ao segundo templo, a segunda casa, a primeira casa tem uma glória pálida, porque a glória espiritual, ela emana fortemente nesse segundo templo. A ministração do Evangelho, que é indescritivelmente mais glorioso do que o ensino da lei, foi feita dezenas e centenas de vezes dessa segunda casa, enquanto na primeira casa as sombras das coisas futuras apenas foram ensinadas. Então essa é a resposta. O que significa a glória da segunda casa ser maior do que a primeira? Então quando alguém lhe abordar e vinha com esse jargão, cabeça não cauda, e rodopiar, você para a pessoa, fique tranquilo, e abre a palavra e traz a pessoa de volta aos seus sensos. Queridos, essa é a resposta então da palavra de Deus sobre a glória da segunda casa em comparação com a da primeira casa.